Então é isso, vamos iniciar aí mais uma transmissão ao vivo e hoje vamos bater um papo falando a respeito de algumas questões políticas e também a respeito de algumas propostas especificamente, tá? Antes de tudo, já vou pegar uma ferramenta aqui para exorcizar toda a esquerda. Sai agora, esquerda, vai embora, pessoal da esquerda. Vamos ficar aqui só com a direita, só os libertários, só o pessoal de bem realmente, né? Deixa eu ver aqui nas solicitações. Ainda não tem nenhuma solicitação aqui. Estamos aguardando o Solomon entrar conosco para a gente bater um papo em relação a algumas coisas bem interessantes no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, enquanto isso, a gente vai exorcizando o pessoal da esquerda. Vai embora. Isso aí, né? Bom, hoje a gente teve bastante coisa legal acontecendo, né? O Lula desistiu de homenagear o pessoal do MST, né? O que ele já estava com uma crise de popularidade. Ou ainda colocou esse negócio aí para seguir adiante, né? Ô Solomon, eu tô apertando aqui em aceitar, mas o seu perfil não tá entrando aqui agora. Ah, Sim. sim. E aí, Marcos, tudo E aí, bom? Solomon, tudo certo, graças a Deus. Deixa eu só aqui. Pode continuar a oração, eu tô aqui forte também. Vamos aí expulsar agora toda a esquerda. Isso aí, né, rapaz? Foi É mágico um aquele clichê exorcismo, forte. né? Como é que tá aí a semana, meu amigo? Tá bem, graças a Deus, corrido pra caramba, né? Já falei, meu, esse período de campanha agora não vai dar pra fazer academia, não vai dar pra fazer mais nada. Falei pra minha esposa, ó, tá difícil parar pra fazer as coisas aqui em casa, tá difícil, tá difícil. Mas Seja bem-vindo à é guerra, só, né? só até 6 de outubro, é só até a campanha e daí em diante a tendência é que né, a situação melhore, até porque daí só vou trabalhar com produção de conteúdo e no máximo olhar o mercado financeiro, daí não vai ter corrida de campanha política, né? E você, tá tudo certo por aí? Como que estão as coisas? Pois é, surpreso, né? Um abraço a Tabata Amaral. Acho que nunca uma pessoa, nunca na história desse país, alguém mandou tanto processo contra outro candidato. E é esse mesmo alguém se diz em favor da democracia, né? Então isso daí me surpreendeu muito. Ter olhado a campanha do Pablo Marçal, né, ali, a gente vai falar do Pablo Marçal, que é o ícone, né, do momento, chamando muita atenção, balançando, né, ali o mainstream que a gente fala. Muito bom isso daí. E Maria Helena, eu vou fazer uma pergunta já técnica aqui. Você acha que se o Pablo Marçal ganhar, ele chamaria a Maria Helena para compor? E você acha que ela aceitaria ali compor um time? Seria um dream team, né? Um cara agressivo como ele e uma pessoa técnica como ela. Exatamente, só um breve ajuste, Marina, né? Então, eu acredito que a Marina Helena, em relação à parte técnica, ela é a É melhor como Marina opção que a Silva, gente né? teria, né? Mas assim, se a gente for colocar em termos de pesquisa, em termos de popularidade, e quem entende do jogo da política, né? Digamos que o Pablo Marçal realmente tem um potencial maior, né? E muita gente fica falando assim, poxa vida, mas não dava para fazer Marina Helena e Pablo Marçal um vice do outro, alguma coisa assim, mas é aquela questão, né? Os dois, os dois têm o intuito de serem prefeitos da cidade, né? Então, cada um tem seu objetivo, seu sonho, a gente não pode querer forçar uma determinada situação. E em relação à presença da Marina Helena no governo do Pablo Marçal, ele já disse sim que pensa em colocá-la em alguma secretaria, né? E é aquela coisa,
se ela não entrar, eu também convido, enfim, todo mundo tá querendo que ela, todo mundo que é da direita tá querendo que a Marina Helena participe, né? Porque ela pode não ser a top nas redes sociais, pode não ser a top em outras coisas, mas ela entende bastante. E para ser bem sincero, eu fiquei até meio chocado com o plano de governo dela, que assim é bem abrangente. Tudo bem que ela teve pessoas também muito bem capacitadas para auxiliá-la nisso, mas é o plano de governo mais completo que eu vi até agora. Tanto é que, milagrosamente, a Tabata Amaral chegou a apresentar algumas propostas similares às dela depois que ela apresentou, né? Por exemplo, ela falou da questão do voucher da saúde, né? A gente tem um problema aqui que a média para uma pessoa ser atendida em uma UBS, por exemplo, são 24 dias. Só que assim, é a média. Tem lugar que é mais de um mês, 40 dias, né? Dependendo do caso, pode ser bem mais. Daí, o que ela falou? Não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parceria público-privada e, passando dos 30 dias, a pessoa recebe automaticamente um voucher para ir na rede privada e fazer a consulta dela, né? Daí a gente viu a Marina falando isso em um debate, que está no plano de governo dela desde o início, daí de repente a Tabata Amaral apresentou a mesma ideia. O que não tem problema nenhum, porque é uma ideia muito boa, né? Mas eu desconfio que talvez uma das fontes, né, seja alguém da direita, né? É só uma desconfiança. A gente percebe. A Tabata Amaral, vou falar um pouco dessa menina específico, né? Ela, sinto que ela seria uma espécie de uma Manuela Dávila aqui de São Paulo, né? Tem aquela carinha de... Eu até às vezes posto lá, é a nossa Sandy comunista, né? Mas extremamente peçonhenta, né? Muito peçonhenta, assim, muito ardilosa, né? Usar as palavras ali. Ela é uma pessoa perigosa. Ela representa a esquerda. A esquerda é aquilo ali. Parece uma coisa funcional, boa, amorosa, mas ali pelas costas, né? Ela vai mostrando ali o seu potencial ruim, né? Peçonhento, ali, ruim. Olha, não falando que a classe média é ruim, mas eu acredito que normalmente o pessoal da classe média e um pouco mais alta, quando vai votar em alguém da esquerda, está selecionando justamente a Tabata. Já a galera mais de condições financeiras menores, eu acredito que de esquerda, né, essa galera está indo mais para o Boulos. Eu penso assim, né? Já o Marçal, ele é da direita, né? Está alcançando todas as classes. A Marina também, eu acredito que é um pouco em cada, né? Se bem que o dela é um índice bem menor, né? A gente já sabe que, a não ser que exista uma reviravolta muito grande, tecnicamente ela não estaria presente no segundo turno. Mas a Tabata, eu penso que é isso, né? Ela representa mais aquele público que a gente chama aqui em São Paulo dos Faria Limers, né? A galera da Faria Lima, que, enfim. Mas o meu ponto em relação a ela não é nem só em questão de. No sentido de. Ela é de esquerda. Né? Algo que eu tenho em relação a ela que me dá a impressão é que realmente ela não tem experiência de vida para comandar uma cidade do tamanho de São Paulo. É uma impressão minha, né? Tanto é que de acordo com a minha experiência e com as minhas habilidades, eu não estou saindo como prefeito, né? Tudo bem que daí a gente teria que ver a questão de ser conhecido, ter popularidade e tal, mas a minha habilidade técnica atende um cargo de vereança perfeitamente, tranquilo. Agora, eu não me vejo preparado, por exemplo, para uma prefeitura, diretamente, né? Talvez com o passar do tempo e tudo, mas a Tabata, eu não consigo vê-la diretamente num cargo executivo. Eu não sei, eu não consigo. Seria como se fosse talvez um Ricardo Nunes, só que mais à esquerda. Ia dar na mesma. Né? Alguém que sabe, beleza, sabe pôr umas obras ali para rodar, mas o resto é só uma bagunça. Parece que a Tabata Amaral é um produto, né? Pelo que eu estudei dela, eu parei para dar uma olhada na formação. Ali, há uns 10 anos atrás, o Paulo Lemann, ele ajuntou 300 jovens, né? E investiu um dinheiro na formação dele. Tanto que ela foi para Harvard, né? Teve lá a carreira dela acadêmica lá.
Desses 300, nós já temos 30, né? 30 jovens para representar, porque quem paga pede também lealdade, né? Então, se o Paulo Leman pagou, ele vai cobrar a lealdade. E ela faz parte desse grupo de 30 que diz representar uma esquerda, né, que seria, entre aspas, né, o povo, representar o povo, o bem-estar do povo, mas ela vai representar sempre aquele que pagou, que formou ela, que foi o banqueiro, né, o grande mega investidor Paulo Leman. Acredito que apenas isso já desmerece, que é o que a gente chama, que é ela já chega com o rabo preso, né, que a gente falaria no português. Ela já chega tendo que pagar para alguém o que ela deve, né? Só isso eu já desmerece ela, assim, nesse cargo público, que é simplesmente a Prefeitura de São Paulo, né? Sim, verdade. Eu já recebi aqui duas oportunidades justamente assim, ó. Você faz assim, a gente fecha desse jeito e é garantido que você vence, né? Teve, enfim, eu falei, cara, não vai dar, não vai dar para fazer assim porque não tem nada a ver com o meu plano de governo, com aquilo que eu acredito. Teve inclusive um vereador do Novo que ele me confessou, ele falou, ó, tem uma pessoa aqui que é responsável por várias ONGs relacionadas a PCD, o cara tem loja, produto e tudo. Ele falou, ó, só os grupos que eu tenho já te elegem. Eu só quero alguém com a caneta na mão. Eu vou dizer o que você faz e tudo. Eu não posso me candidatar a vereador, mas eu preciso de um vereador. Eu só estou escolhendo quem é que eu vou pôr lá dentro. Se você quiser seguir tudo que eu falar, beleza. Daí você recebe seu salário e tudo, mas você tem que só pôr os projetos que eu quero para rodar. Então, é muito comum, infelizmente, isso dentro da política, né? E aquela coisa, quando pelo menos você ainda. Eu não sou contra você realizar um acordo, né? Mas ainda quando você faz um acordo baseado naquilo que você acredita, né? Por exemplo, ó, tem um projeto aqui que visa redução de impostos. Eu preciso que você vote nisso, em troca eu vou te dar apoio. Beleza, eu sou a favor de redução de impostos. A gente pode sim avaliar, né? Mas em relação à Tabata, você colocando esse ponto que eu realmente não sabia, eu vejo que é um tanto. O buraco é mais embaixo do que a gente pensava, né? Aparentemente. Sim, se você observar as leis dela, não é um desmerecimento proposital. Lembra, há um tempo atrás ela buscava distribuição gratuita de absorvente, né? Absorvente feminino já é ridículo, absorvente só pode ser para mulher. Ela defendia essa lei. Depois foi verificado, né, que o Paulo Leman tem no portfólio de empresas dele exatamente uma empresa que produz esses absorventes, quer dizer, ia beneficiar diretamente o patrão, né? Essa é a função do escravo. Assim, parabenizo, porque é difícil falar não. Quando o cara oferece dinheiro e oferece o cargo que você quer, né? Quero ser vereador. O cara vem e fala, se eu te coloco lá, falar não é muito difícil. Já parabenizo, né? É uma atitude louvável. Mas poucas pessoas fazem isso, né? Porque é mais prático. Ele vai te colocar lá, depois o salário já é bom, né? O salário é bom. E você vai ter um poder, né? Vai ter um status de vereador, né? Então, e ali você, uma vez que você entra, é difícil, se fizer um trabalho mediano, você fica lá para sempre, né? Não sai nunca mais. Ah, sim, tem Então, falar não, muitos vereadores carreiristas, né? sim. Eu imagino que E não faz nada, né? se a gente for pegar o Milton Leite, eu acho que ele saiu agora só por conta mesmo das denúncias que fizeram, né? Mas ele tá lá há uns 20 anos, se não me engano. Você tem um monte, pastor evangélico, né? Uma série. Só que eu penso que talvez a partir de agora, esse efeito Bolsonaro, efeito Pablo Marçal, para o povo brasileiro é muito bom. Porque são duas pessoas que vieram e afrontaram o sistema, né? Eles vêm e rasgam na frente. O que o Pablo Marçal está fazendo na televisão, na televisão, né? Nas redes, ele está desmascarando um por um, né? Principalmente a mídia já vinha sem moral, né? E agora ele vai e mostra a cada um. Você faz isso, você paga por isso. E ele, eu brinco aqui com o povo, ele é aquele cara do fundão que não tá nem aí, né? Ele vai e fala. Enquanto outro tá atacando ele tá fazendo assim, né? Tá nem aí. Ele tem dinheiro para bancar, essa que é a verdade, né? Então quanto mais dinheiro a gente tem, mais língua solta a gente é. Sim. E quando não é assim, no fim das contas, a pessoa termina como exilado, né? A gente tem o caso do Monark, a gente tem o caso do Alan dos Santos, né? O Paulo Figueiredo.
né? São pessoas que falaram a verdade, mas não tinham dinheiro para bancar. Daí o pessoal sai do Brasil, né? No caso do Pablo, ele tem grana, mas assim, ainda assim, né, tem certas coisas que ele não fala. Ele falou, meu, não vou ficar batendo em Alexandre de Moraes, porque senão eu vou arranjar problema para minha cabeça, Sim. né? E, e até certo ponto eu concordo com ele. Eu penso que a gente também não precisa omitir a opinião, falar assim, ah, não, eu não vou falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo também não precisa. Enfim. Eu acredito que ele poderia falar alguma coisa a mais, mas realmente não precisa bater de frente, falar, ah, Xandão é isso, é aquilo e tudo mais, né? Mas é aquela coisa, eu também não vou discutir porque ele está tendo resultado no que ele está fazendo. Então eu posso até discutir os métodos, mas não os resultados dele. Sim, os resultados estão funcionando. Tá tendo resultado. O que me preocupa nisso daí, tudo isso, né? A gente vai descobrir isso no final, é o quesito urna, né? Novamente, a gente vai entrar na reta urna. Eu penso que se for para o segundo turno, começa a ficar embolado e aí entra naquela que a gente já viu, né? 51% e 49%, né? A gente já assistiu isso Brasil, viu Venezuela. E acho que algumas eleições aqui, São Paulo também ficou muito perto, né? Acho que a do governo também foi um número muito próximo, assim. E a gente, não sei se pode falar mal, a urna, ela não inspira, né? Não vou dizer que ela é irregular, mas ela não inspira uma confiança, né? Essa contagem final. Lenin já falava isso, né? Eu não preciso dominar nada, só preciso dominar quem conta os votos. Se eu dominar a mesa, eu domino quem é o presidente, quem é o governante. Esse é o ponto que me preocupa. Do seu ponto de vista, então, como disse o Gustavo Lima, tem rolo aí no meio. Tem bolo. Bolo, eu digo. Eu penso que pode ter. Porque observa os números, né? Estados Unidos, Brasil, Venezuela. É uma proximidade Com muito. certeza, né, cara? Eles até fizeram uma publicação lá em determinado momento que se você somasse tudo, acho que dava 140%, né? Então, coisa teve, né? Teve, é verdade. Aqui no Brasil, eu já não sei, porque eu penso, sinceramente, que o brasileiro votou mesmo no Lula. Eu realmente acredito que ele foi eleito. E se teve um negócio, foi no máximo sabe, aquelas cidadezinhas do interior, bem afastado, que tem aquelas escolas, que às vezes lá o presidente de sala, o responsável e a galera que trabalha tudo lá, é tudo petista mesmo, fala, ó, vamos esperar das 6 da tarde, tchum, 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 tchum? Vamos, né? Eu acho que isso daí tem. Assim como teve nos Estados Unidos também. Lá a gente viu várias denúncias contra o sistema que elegia e tal. E muitas dessas denúncias realmente eram verdade. Então aconteceram pequenas fraudes em alguns pontos, algumas coisas realmente rolou. Só que, no fim das contas, na avaliação teve fraude, mas não foi uma fraude que chegou a movimentar para mudar o resultado final, né? Então, fraude no sistema, para ser bem sincero, eu não consigo falar assim, ah, realmente aconteceu. Não é nem no sentido assim, ah, você está falando isso porque você é candidato. Não, realmente, antes de eu ser candidato, eu também já falava a mesma coisa. Antes de pensar em ser candidato, já falava isso nos conteúdos que eu produzo. Então, eu acredito que o brasileiro simplesmente, assim, tem muita gente burra no Brasil e pronto, gente. Acabou. Beleza, você não acredita no processo? Tudo bem, pode ser que tenha alguma coisa lá. Garantir também eu não garanto. Pôr minha mão no fogo, eu não ponho. Mas eu acredito que tem muita gente burra que toma decisões horríveis, né? E faz coisas terríveis, né? É isso que eu penso. Eu vou trazer uma frase do 38, que eu achei. Esse cara assim, é um cara muito corajoso, né? Eu acho que corajoso até é por demais, né? Mas ele traz uma situação ali que seria a se pensar. Talvez quem recebesse benefícios, né, não pudesse exercer, não estou indo contra a democracia, mas colocaria uma ressalva do 38 que ele coloca. Aquele cara que recebe o benefício, o Bolsa Família, né, o ticket, ajuda financeira, tem muita gente que precisa. No Brasil tem gente que literalmente passa fome. Eu não tiro o valor do ticket, né, do Bolsa Família. Mas esse cara, ele fica preso à eleição, ao medo de perder isso
Então, se vem o Lula, fala, eu lembro, né? O Bolsonaro vai tirar isso. E no final ele aumentou, né? E aí a pessoa, com medo, ela vota no Lula. Quer dizer, ela acaba com medo de passar fome, né? Qualquer um, ninguém quer passar fome. Então fala, puxa, eu ganho, sei lá, acho que é R$ 300 hoje, né? Era 600 na época do Bolsonaro, agora voltou para 300. Ele fala, eu vou votar no Lula. E aí ele é levado a isso. Eu lembro de um escândalo lá no Nordeste, que o prefeito da cidade, eu não lembro o nome da cidade agora, mas ele ficava com todos os cartões, imagina, um bolinho de cartão assim, de Não. todos os cidadãos, todos cidadãos, e aí, óbvio, e ele inclusive, ele sacava o dinheiro e dava só metade pro cidadão, e metade ficava no bolso dele. Nossa, cara, que. Mas eu não duvido, né? Tem vídeo aí de candidato dando pedaço de mortadela, né? Já viu esse? Não. O cara sentado lá na bancada, todo mundo assim, uma comunidade bem carente, aparentemente pessoas bem simples mesmo. E lá, eu tô fazendo essa brincadeirinha aqui porque eu gosto de vocês, não sei o Ah, eu quê, vi. e lembra que eu sou pré-candidato a vereador. Daí a pessoa passava lá toda, né, saia toda feliz com um teco assim de mortadela. E pegava a mortadela, nem era uma mortadela inteira, era um pedaço de mortadela, né? Isso que realmente é terrível. Então, assim, existe muito isso ainda, né? Esse jogo de interesses. Mas, no fim das contas, eu acredito que as nossas bases estão erradas, sabe, Salomon? Porque a partir do momento que você dá dinheiro direto na mão da pessoa, ao invés de usar esse mesmo dinheiro para fazer com que se gere emprego, né? Então, eu penso que a gente já passa a ter uma relação um tanto abusiva. Porque poxa vida, a pessoa não pode trabalhar. Beleza, não pode trabalhar por quê? Ah, porque ela tem filho. Então vamos fazer creche, põe essa criança lá e põe a pessoa para trabalhar. Ah, não, eu não posso trabalhar, não consigo trabalhar porque tenho uma deficiência aqui na perna, não posso sair de casa. Não, mas tem um sistema de home office call center, deixa o computadorzinho lá, um headset, dá para trabalhar em casa, né? Poxa, no período que a gente estava aí na pandemia, o pessoal às vezes ligava call center, você ouvia barulho de moto na rua, você ouvia, às vezes até uma criança chorando e tal, mas dá para entender, né? Então, assim, eu penso que a gente está com uma base muito errada. É igual o próprio sistema de aposentadoria, né? Para um se aposentar tem que ter dois pagando imposto. Né? Depois desses dois, vai ter que ter quatro. Depois, vai ter que ter 8, 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Então, é um sistema piramidal que a tendência é colapsar. Então, o Bolsa Família, se a gente não resolver esse negócio gerando mais emprego, dando mais oportunidade, trazendo mais ensino, a gente vai quebrar o Brasil com isso daí. Já tem fenômeno de cidade em que mais de 50, 60% da população vive com base em Bolsa Família e ainda os outros 40 que sobram, grande parte, os seus chefes de família trabalham na prefeitura. Ou seja, quem é que está pagando imposto ali? Não tem. Né? Então eles Eu e você sobrevivem aqui em tudo com São base no Paulo. dinheiro federal. Hã? A gente de São Paulo manda o dinheiro para lá. Que foi o efeito do Sul, né? Manda um dinheiro gigante para outros estados. Quando precisou, não teve respaldo do. Até hoje não receberam nada do governo federal. Até hoje, né? O pessoal do Sul lá não recebeu um tostão do governo federal. Receberam, sim, foram pagos alguns benefícios, mas não foi tudo que o governo apresentou. E é interessante a gente ressaltar que no Rio Grande do Sul, o pessoal tinha passado por uma catástrofe bem menor no ano anterior, e o governo só tinha pago 2/3 do valor que tinha prometido para ajudar o Estado no ano anterior. Daí veio essa nova catástrofe, daí o pessoal chegou lá, ah, não, temos um pacote aqui de 50 bilhões, um negócio assim. Mas, quando foram ver esse pacote desses 50 bilhões, só cerca de 17 bilhões era o dinheiro que o governo ia pegar e entregar diretamente na mão da pessoa. O resto era o quê? Uma pessoa que já recebia Bolsa Família ia receber adiantado os valores do ano, mas no mês seguinte, e aí? Né? Ou então, além do mais, isso também era voltado para empréstimo.
Não, então peraí, a pessoa se quebrou lá, se arrebentou e você está emprestando dinheiro, né? Vai dar Vamos uma perdoar essa dívida. dívida? Vamos, né? Ah, não, a dívida a gente faz assim, a gente segura mais um pouco, mas perdoar não, perdoar a dívida, né? Imagina. Então, esse grande pacote, ele foi feito para parecer algo diferente de sua realidade e o governo liberou aparentemente apenas uma fração ínfima disso. E até o Paulo Pimenta, que foi instituído como ministro extraordinário do Rio Grande do Sul, agora já foi deposto. Ah, não, vamos encerrar esse negócio de ministro extraordinário, porque no fim das contas ele tinha colocado lá para parecer o bonitão e depois voltar como governador na próxima eleição. Daí o que aconteceu? A popularidade dele só afundou, começou a vazar os vídeos dele das reuniões, ele falando que não sabia como começar a resolver o problema. E daí só piorou, né? Daí o Lula falou: não, você tá mais atrapalhando do que ajudando, Paulo Pimenta. Quer saber? Volta lá para a Secom. Foi isso que Paulo aconteceu, Pimenta né? é conhecido também como o Montanha, né, da época da Lava Jato e do recebimento de propinas da Odebrecht. Quer dizer, esse governo... O nosso problema é político profundo, ainda mais com esse governo, e qualquer um técnico que eles dizem colocar é no nível desse daí, do Paulo Pimenta. Pessoas que já foram envolvidas em crimes financeiros da política, né? Crimes político-financeiros. Esse cara não tem nenhuma moral para dirigir nada, né? Isso falando lá do Sul. Se falar de São Paulo, a gente olha Boulos, quem é a vice do Boulos é simplesmente a Marta Suplicy. Esse efeito que nós temos aqui do transporte, né, essa confusão que é esse envolvimento, né, com o crime, começa lá atrás com a Marta Suplicy. Antigamente, não sei se você lembra, São Paulo eram linhas de ônibus direta, né? Então era um ônibus grande e até lá na periferia. O mesmo ônibus atravessava a cidade. Ela criou... aí, lembra quando tinha greve, apareceu as peruas, né? Que ali tinha uma greve, aí viu o cara com a perua mesmo, às vezes era um cidadão que tinha uma perua em casa e fazia um dinheiro lá. Ela pegou todos esses perueiros, registrou, né? Do jeito deles, né? E na região da periferia ela criou subdistritos de transporte. Então o ônibus grande ia até ali um terminal, né, da periferia e dali em diante para abastecer o bairro eram as peruas, só que sem controle. Na época dela, e aí você pode pesquisar, né, já havia, né, ali o crime tomando conta, porque o cara ele é criminoso. É um jeito simples, né, de lavar dinheiro. Ué, eu tenho lá, vamos botar 1 milhão do tráfico, eu não posso botar na conta corrente. Eu arrumo 10 peruas e faço a entrada através do CNPJ, né? E aí eu tenho lavado aquele dinheiro. Só que isso daí era desse tamanho. Lá na época da Marta, que eu falei uns 20 anos atrás, eu acho, né? Uns Não lembro quatro que ela prefeitos, foi prefeita. 16, 12 anos. Então, daquela época para cá, Nossa, cresceu e foi virou isso. 2001 a 2005. 2005, também 19 anos atrás. Então, durante todo esse período, 19 anos, cresceu sozinho, porque ninguém ficou observando. E hoje é o que nós temos, é aquele o criminoso pequeno que se agenciou, se agremiou, né, ao primeiro PCC, né, e hoje ele toma conta, e vergonhosamente, dos contratos de transporte. Quer dizer, sempre que você tem a esquerda administrando, você vai ter também a corrupção e o crime junto. Porque a formação da esquerda é exatamente isso. Óbvio que a imagem que eles passam é outra. Mas se você fizer uma linha, né, do que é feito e dos escândalos, sempre cai na mesma coisa. Crime, corrupção e tráfico de drogas. Né? A gente sempre vai ter isso aí. Pode observar que, se você observar, são as pautas dele. Diminuir a prisão do criminoso, liberar o tráfico de drogas, e aí você tem a máquina estatal na mão deles. Né? Esse é o governo, o resumo do governo de esquerda. É por isso que é importantíssimo o conservador e a direita ir à frente. Né? Você é importantíssimo. Você é a ponta de lança, né? Porque você vai estar aqui cuidando
vai ter o acesso às subprefeituras, né, como vereador. Isso é importantíssimo, porque começa ali. Né? Se não tem uma gestão dos vereadores, a prefeitura fica à mercê, né? Porque é um só contra... Temos quantos vereadores aqui? 20, né? 5-5. 55 vereadores, exatamente. É um time. Então. 55 negros com muito dinheiro para mexer. Quer ver? Um adendo. Tem uma vereadora que é uma indígena, não sei se posso falar indígena ou descendente de indígena. Eu não sei muito bem, mas ela representa a camada indígena, né? Curiosamente, ela tem de verba de gabinete 1 milhão. E curiosamente, ela consegue gastar 1 milhão todo mês. Vai lá, 998 mil. Eu fiz essa lição de casa olhando mês a mês o que é. E eu falo, gastar 1 milhão, são 12 milhões por ano, né? E vezes 48 milhões durante todo o caminho dela. É uma coincidência muito grande a pessoa gastar exatamente a quantia. Ali você vai ver show de rap, verba X para determinados grupos, você defendendo a base dela, né? E quando ela deveria pensar no grupo, né? O político pensa no município de São Paulo, né? E aí você vê que quando você fala de esquerda, e assim, não é a gente não fica, como é que fala, caçando a esquerda apenas, né? Mas você vê, quando é esquerda, você tem de fato crime. Direita tem? Tem. Mas parece que é mais fácil expurgar da direita. Por exemplo, a Joyce Hasselman, né? Ela quis voltar agora, tomou bica de todo mundo, né? A direita, ela expurga mais fácil, né? Não aceita essa baixaria dessa gente. Eu acho. A Joyce Hasselman, eu acho que é o exemplo mais nítido, né? Do que ela fez e ela tentar voltar. Se ela fosse de esquerda do PT, ela seria aceita. Então, mas a questão, por exemplo, de usar a verba determinada. Se a pessoa ainda usa toda a verba, mas tem aqui o relatório, ó, eu usei dessa maneira e com isso eu trouxe novos negócios para a cidade, a gente arrecadou mais por conta disso, a gente fez isso, isso e isso, né? É um ponto. Agora, milagrosamente usar tudo e a gente ter, como você disse, né, um foco em entretenimento, né? Embora esse seja um dos meus focos, a questão de campanha e tudo, e- e- aliás, embora não, esse é um dos meus focos, né? A gente condicionar o valor disponível na prefeitura mais para serviços relacionados à saúde, segurança, transporte, educação, né? Claro que isso daqui eu estou falando a minha pauta só de uma forma extremamente genérica, né? Mas eu penso que é a pior coisa do mundo, né? Você deixa a gente na fila de hospital, enquanto isso você promove show, você promove eventos, né, para para arte, da pluralidade, tudo, né? Eu penso assim que cada um faz o que quiser com o próprio corpo, divulga suas ideias da forma com a qual quiser, desde que não vá usar dinheiro público para isso, né? Pô, vamos arranjar financiamento privado, vamos atrás das empresas, né? Deixa o dinheiro do povo para tratar o próprio povo, né? Saúde, segurança, transporte, educação. Se a gente não investir em educação, a gente vai continuar perdendo criança para o crime. Poxa vida, seria tão bom se a gente conseguisse cortar uma boa parte do dinheiro do entretenimento e começar a colocar criança em tempo integral na escola, né? Porque e a gente ainda dá alimentação adequada para essa criança poder estudar, né? Que inclusive é uma das propostas do Partido Novo, né? Realizar parceria público-privada na parte de administração das escolas para a gente conseguir ter profissionais qualificados e preparados para atender a população, principalmente a população mais carente nesse sentido. Por quê? A criança fica em casa, de bobeira, sem fazer nada, às vezes fica na rua, e daí, para começar a ter contato com o pessoal do crime, é bem mais fácil. Agora, eu quero ver se ela sai cedo de casa, vai para a escola, lá tem um esporte, tem uma integração, tem alguma atividade, tem recreação, ela está lá bem alimentada, cuidada, e volta para casa à noite para dormir, junto com os pais, enfim, aí que horas que o crime vai tomar conta dela? Né? Não tem como. Não tem como. Então, tá na hora da gente acabar com isso, né?
a gente precisa combater a criminalidade diretamente, bater de frente? Sim, a gente precisa. Só que é muito importante a gente tratar as bases, né? E se a gente só ficar pensando em investir o dinheiro público na área de entretenimento, no fim das contas, a gente não vai ter mudança, né? E olha, Salomão, o São Paulo está em superávit já fazem vários meses, tá? A gente está arrecadando bastante, né? Então, o dinheiro tem. A gente tem dinheiro. São Paulo tem grana, só não tem alguém para otimizar isso, né? Ainda citando essa parte de educação, embora sua área seja mais saúde, né? Só para você ter uma ideia, o custo de escola pública está, em média, em torno de R$ 1.400 a R$ 1.600 por aluno, tá? Isso é o que o governo gasta, a Prefeitura de São Paulo gasta com cada aluno. Só que o ensino privado está na média de 1.200 a 1.300. Tem empresa privada que chega na prefeitura e fala, pelo amor de Deus, gasta comigo o que você está gastando aí, que eu atendo essas crianças, eu consigo pagar o salário do profissional, né? Então, assim, a gente tem um problema de otimização muito grande no governo hoje. Agora, falando da sua área, que era a área mais da saúde, né? Embora você também seja da parte econômica, né? Da parte da economia, a gente fez um levantamento, Solomon, que a gente identificou que cerca de 36% do tempo dos funcionários públicos, entre médicos e até mesmo o atendimento público, é um tempo ocioso. Peraí, então a gente tem fila de 24 dias, em média, para uma pessoa ser atendida no sistema público, mas 36% do tempo dos profissionais é vago. Então você percebe que tem um planejamento muito mal feito nisso tudo. Então a gente tem dinheiro, tem profissional, só que tá tudo mal organizado. A gente só precisa encontrar uma coisa com a outra. Chegar alguém para organizar, rever os contratos, entender exatamente o que está acontecendo para gerir isso. É um problema literalmente de gestão. Não é falta de dinheiro, não é falta de profissional, não é falta de tempo. É má gestão. Incrível. Esse número, 36%, são quase 50%, né? Muito próximo, 40% arredondando. É uma coisa se pensar. Eu fiz um curso da gestão do SUS e a gente vê ali uns hiatos, né? uns gaps que a gente fala. Mas, não, de fato, o nosso problema é de gestão, né? Então, na área da saúde, a gente vê, você me disse 36% e ao mesmo tempo a gente tem um profissional da saúde completamente estressado e cansado. Se ele ficar 36% do tempo vazio, a gente está tendo aí, então, em alguns picos do horário dele, tendo excesso de trabalho, ou seja, está sendo mal distribuído, né? Então, eu imagino, tem momento que está 0 e momento que está 100. Se houvesse uma gestão, um equilíbrio, né? Isso. Então, o dado, inclusive, está exatamente assim. 36% da capacidade de consultas não são utilizados, né? Então, sim, se a gente pega... claro que a gente está falando numa média, né? Tem especialidades de um determinado ponto, tem profissionais de uma determinada área, mas especificamente dentro da área da saúde, a gente tem esse problema muito grande de gestão. Claro que eu não tenho como chegar aqui e falar assim, não, 100% do tempo dos profissionais vai ser muito bem aproveitado. Mas se você fala que cerca de 36% está ocioso, né, passa um tempo ocioso, no fim das contas, é como se você trabalhasse 10 horas por dia, dessas 10, 4 horas você fica só enrolando, né? Então a gente tem profissional fazendo hora extra, ao mesmo tempo que... Enfim, então a gente poderia, através de um sistema de otimização e de gestão, resolver muito esse problema, né? Porque se você for ver a parte de atenção especializada, né? Médicos específicos, né? Tem gente aí esperando mais de 70 dias, né? Para ser atendido, para conseguir um profissional especializado de uma determinada área, né? Clínico geral é mais tranquilo, tá? A média de 24 dias. Profissional especializado, média de 70 dias. E em algumas regiões chega a ter 4 meses de espera, né? Então, assim, está muito mal distribuído e a gestão não está sendo muito bem feita. Então, a ideia
que eu tenho para isso tudo e o que vai resolver é justamente a gente pedir apoio para o setor privado. Eu sei que tem muita gente que tem resistência quanto a isso, só que é aquela coisa, a partir do momento que eu faço um contrato com uma empresa e eu coloco meta com base em resultado, daí é aquela coisa, não atendeu o resultado, beleza, a gente manda embora, vamos para o próximo, né? Solomon, só para você entender como a gente tem um problema de gestão muito sério, a empresa que tampa buraco na cidade de São Paulo atualmente, ela ganha por buraco tampado. Me fala, qual é o problema disso? O que você acha que pode ter de problema? Ela começa a furar a rua? Ela usar um material de péssima qualidade. Por quê? Ah, Para ela, se ela usar um material mais barato, ela vai pagar menos naquele material, que por consequência é um dinheiro maior que ela vai ter, e o buraco vai abrir mais rápido. Por consequência, ela vai de novo ganhar dinheiro em cima daquele mesmo buraco que ela tampou, né? Então, é um contrato muito mal feito. Sinto dizer que é um contrato muito mal feito. O pessoal tem mania de falar, os capitalistas malvadões e tudo. Sim, os capitalistas são malvadões, principalmente se você fizer um contrato bosta que nem esse, né? Então, o ideal que a gente faça um contrato é o quê? Com base em desempenho e com base, às vezes, em avaliação da própria população, né? Então, a gente tem que entregar um contrato que seja assim, por exemplo, a rua tem que estar em boas condições. E a gente fiscaliza. Daí o papel da prefeitura passa a ser a fiscalizar. A gente está passando na rua, ó, a gente passou aqui no dia tal e no dia tal tinha buraco. E aí? Né? Então, o seu desempenho está baixo, por consequência, a gente está encerrando esse contrato aqui com base nas cláusulas, por consequência, vamos abrir licitação, procurar uma outra empresa aí para resolver esse problema para a gente. Né? Então, a gente está com um problema de gestão muito grande na cidade. A gente tem muito dinheiro, mas está também jogando tudo para o ralo. Né? Você falou uma palavra que eu resumiria tudo, que é auditoria. Tem um departamento de compliance e de auditoria. Só que eu te falo, por exemplo, eu tive experiência na OAB, a comissão de compliance é furada. Imagina que são as pessoas que vão discutir as pautas, né? O compliance é estar de acordo, né? Queria determinar isso. Se lá que é discutido isso é furado, imagina nos ambientes onde os interesses, né, se cruzam. Uma prefeitura, ele contrata a empresa do amigo, ele podia determinar um contrato com a qualidade do asfalto ali. Podia, então o asfalto que você vai usar é esse, porque o seu lucro é sobre a mão de obra e não sobre a produção do asfalto. E logo, se ele usar aquele asfalto, vai ter uma vida útil de 2 anos, aquele asfalto. Beleza, então cada buraco que ele fechar demora 2 anos, se for, né, de precisar de novo. É que esse detalhe vai cruzar sempre com a ética, e a ética, acho que nesse quesito é a ética como é que fala? Da pasta, né, que cuida desse departamento. Precisa de pessoas éticas, sérias, né, com a meta de gerir aquilo como se fosse a própria casa, né? A palavra economia, ela vem disso, é gestão de casa, que Aristóteles, ele faz um tratado de economia, e aquilo, ele ensina o cidadão a cuidar de casa. Porque se você cuidar bem da sua casa, ela vai embora, ela se autorregula, né? Vai embora. Se você, aprendendo isso, levar para a empresa ou levar para a prefeitura, fechou. Eu ontem, conversando com o dono do supermercado aqui, ele falou, mas todo mundo é ladrão. Eu falei, você é ladrão? Não, eu também não sou, então nós somos 2, né? Todo O mundo problema é que muita gente é. Porém, existe aquela camada de pessoa que tem naturalmente uma vocação ética. Aí você separa esse e coloca num cargo como esse. Então você vai cuidar disso, vai observar o contrato. Então o contrato tem que beneficiar quem? Quem paga? Quem paga é o povo. Se você proteger o povo, a cidade está perfeita. Não pode fazer contrato com o criminoso, hein? Não pode, tem que avisar pro cara. cara, no fim das contas, o que a gente tem na nossa cidade, né, é uma base, o que a gente tem de resultado é a impressão digital de quem está no poder, né? Essa que é a verdade. Então, uma cidade desorganizada,
é uma impressão digital, de fato, de quem está no comando disso tudo, né? Provavelmente, eu acredito que o Ricardo Nunes seja uma pessoa extremamente desorganizada, uma pessoa que tem sérias dificuldades em gerir, né? Daí, com isso, a gente colocando uma pessoa que entende de gestão, a gente resolve todo esse problema, né? Tanto é que o apoio que o Bolsonaro está dando ao Ricardo Nunes, infelizmente, é um apoio de amarração política, né? O Bolsonaro, ele infelizmente, se ele for sair do PL para entrar em outro partido, muito provavelmente no momento que ele pedir a filiação para o próximo partido, ele vai ter isso recusado, né? Isso daí é um fato. Então ele está preso a esse homem chamado Valdemar da Costa Neto. O Valdemar não é a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais gentil do mundo, né? Ele teve sua determinada participação aí na questão da Lava Jato, foi preso também, foi indiciado e tudo mais. Então, ele arranjou, o Bolsonaro está preso ao partido, e o partido está preso ao seu líder, e o seu líder fez determinados acordos, e hoje a gente tem o Bolsonaro oficialmente apoiando o Ricardo Nunes. Né? Mas se não fosse esse resto de apoio que tinha para o Ricardo Nunes, que é o tal prefeito de São Paulo, eu penso que ele nem em terceiro lugar hoje estaria. Tava Né? morto. Se não fosse isso, nem em terceiro lugar estaria. Assim, eu entendo que o Bolsonaro, ele não tem, nessa questão de apoio político, ele não tem tanta força assim em São Paulo. Né? Tanto é que na cidade de São Paulo, se não me engano, ele realmente perdeu a eleição. Né? Ele se fosse considerado pela cidade, ele perdeu na primeira eleição e perdeu na segunda também. E o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, também perdeu justamente na capital. Perdeu por pouco, mas também, perdeu. Né? Então, o apoio do Bolsonaro não é a melhor coisa do mundo quando a gente fala em São Paulo capital, mas é uma coisa que tem a sua relevância. Só que, assim, nem os bolsonaristas estão conseguindo isso. Tanto é que quem é bolsonarista foi lá pro Pablo Marçal, né? Tanto é que o Pablo Marçal, inteligentemente, pegou tudo que ele poderia pegar de imagem e falou assim, eu vou ser o Bolsonaro mais jovem, né? Tanto é que ele tem uma pujança hoje bem parecida de quando o Bolsonaro era mais novo, né? É que, não sei se você chegou a acompanhar alguns discursos do Bolsonaro antes, ele xingava a pessoa na cara, falava um monte de groselha, ele se arrepende muito disso, mas que era engraçado ver, era, né? E o Marçal tá nessa mesma pegada, só que mais atualizado, né? Com relação ao Bolsonaro, ele é o representante da direita, não tenha dúvida nenhuma, né? Nesse momento é o cara que conseguiria brigar pela presidência. Não tem mais ninguém, né? Não tem um nome hoje, né? Vai colocar o Pablo Marçal, ele não consegue brigar pela presidência. Mas eu acredito que essa corrida da prefeitura de São Paulo, ao meu ver, assim, na minha opinião, mostrou um político profissional. Parece que a família Bolsonaro ali se transformaram em algum momento em políticos profissionais. E por que eu digo isso? No início, o Bolsonaro era isso, Brasil, né? Ele incorporava isso. E de repente a gente vê ali defendendo o Nunes, mesmo o Nunes sendo o que ele é, contra o Marçal. Teve lá, acho que o filho, eles falam 01, né? É o filho mais velho, o segundo filho, e uma discussão ali. Aquilo meio que demonstrou uma rachadura, né? Uma bifurcação no poder. Coisa que a gente não vê na esquerda. A esquerda, nesse ponto, eles são extremamente organizados, né? Mesmo que o outro seja errado, ele vai defender aquele. Na direita conservadora, aí eu vou citar o Olavo de Carvalho, ele fala, aqui não existe, porque no final existe o medo de se perder. A esquerda, pode ver, eles não se protegem. Ele entra como se fosse um campo aberto, né? Para morrer em função dessa bandeira deles. A direita tem um quê do ego, né? Do egoísmo mesmo, do eu, né? Nessa briga do Bolsonaro versus Marçal e Nunes, eu percebi isso. É uma coisa para se pensar. A gente vê lá, Brasil Paralelo, né? Que faz... Eu acho que o Brasil Paralelo é o único que faria um campo mais de direita,
mas você vê ali uma coisa meio... a minha fazendinha, né? Esses são os meus agremiados. Não é uma coisa, somos todos conservadores, né? Estamos em busca de um Brasil melhor. A esquerda faz isso. Só somos todos de esquerda e a esquerda é a melhor. E vai discutir com o cara, vai falar. Se você for agora falar que você vê os repórteres, o Marçal chamaram ele de ex-coach, ele falou, então, o Lula é ex-ladrão. Você vê na cara do repórter a agressão, ele se sente agredido com aquilo. Mesmo falando de um bandido que é o Lula, ele é bandido de fato, ele tinha um bando de criminoso, foi preso, condenado, né, toda a história. Mas observa como eles reagem, é como se batesse nele. Mas quando você fala mal do Bolsonaro, tem muita gente, né, que não olha ele como um líder nesse momento, né, de direita. Ele não aceita isso, né? O Brasil ele falha nisso porque a gente não teve uma educação conservadora. Nisso o Olavo de Carvalho ele é muito, muito categórico. Porque desde criança a gente foi educado por esses professores comunistas. Então, no fundo, a gente é marxista. Para mudar isso daí, demora anos para você entender. Por exemplo, o preto. Eu sou preto, então vou lá falar com o preto. Cara, sei lá, tinha uma situação assim. Você ir ao samba todo sábado e domingo não vai fazer você crescer. Você tem que trabalhar, né? Tem que desenvolver uma coisa. Ele acha que eu estou atacando o samba e a cultura negra. Ele não entende como um conselho. Fala, não, eu estou falando para você. Vai e trabalhe. Não, mas e o samba? O samba não te traz nada, velho. Nem na África não tem samba. Não vai sábado e domingo lá. Isso é uma coisa daqui. Assim, falando, sei lá, acho que pro gay também, cara, você não precisa votar na... aquela moça Hilton, né? Como é que é? A Shakira da Shopee. Você não precisa votar nela. Erika Hilton. Não precisa votar nela. Ela não te representa. Ela representa os interesses dela. Então, você tem que pegar a pessoa... O Olavo de Carvalho falava, né? Votar com base em preferência sexual é a mesma coisa que votar com base em preferência culinária, né? Então, peraí, você vai votar em alguém porque a pessoa ela gosta mais de comida italiana do que ela gosta mais de comida de hambúrguer, né? É a mesma coisa, né? Ela vai representar os interesses. Tomar banho, né? Faz o menor sentido. Obama não representou os interesses do preto nos Estados Unidos, que é uma formação, né? Ali o negro dos Estados Unidos tem uma formação diferente. Só que nos últimos 30 anos a formação é marxista. Todo preto hoje, norte-americano, e você vê a decadência, né? Falar do preto, né? Que a gente, acho que até o pessoal não discute muito aqui, meio que foge. Mas observa como o preto decaiu. É só pegar. Veja a indumentária do preto década de 70 e 80. Todos, assim, havia, né, os pobres, como sempre teve, mas a maioria estava em ascensão. Após ali, Public Enemy, toda aquela cultura marxista, observa hoje. Hoje todos eles buscam o crime. Todos é muito, né? Uma grande parcela da juventude negra norte-americana. Antigamente, falava o quê? Falava do preto, né? Você via lá as minisséries, né, na televisão. Era o quê? Era a família preta, né? Mostrava a família, né? Pai, mãe, tal. Hoje, você pega qualquer videoclipe musical, né? A preta tá lá pelada dançando. Parece o carnaval nosso que eles copiaram, né? Porque isso é a degradação humana. Isso daí veio do hippie até hoje. É a degradação porque vai quebrar conceitos cristãos, vai quebrar conceito social e vai impedir você de crescer. Vai ficar dependente do Estado. Uma vez dependente do Estado, é o Bolsa Família, você vota em mim, senão você fica sem dinheiro. Sim. Embora eu acredito que a esquerda americana ainda tem muito daquele espírito da necessidade de fazer a coisa certa, né? Assim, eu nunca fui para lá, mas a impressão que eu tenho é isso. Mas a esquerda brasileira, do meu ponto de vista, tem uma postura mais... É necessário fazer o que é preciso ser feito e não a coisa certa. Eu tenho essa impressão que existe essa breve diferença, né? Mas não que tenha sido uma constatação de vivência, é só uma impressão de alguém que está de fora mesmo da política americana. A América Latina ela teve mais influência do movimento revolucionário de esquerda, né? Que era Cuba, que vai lá... Zé Dirceu foi treinado lá, Dilma Rousseff foi treinada lá.
Então trouxeram aquele espírito revolucionário, né? Vamos tomar nem que seja a força. Tamanho, lembra, eram atos terroristas de fato que eles fizeram aqui. Era para tomar força. Década de 60 eles mudam e descobrem que é mais fácil tomar a faculdade, né? E aí eles fazem isso. Você tem desde 60 até hoje. Eu acho que é mais de 90 em diante que eles conseguiram mais força, que foi quando foi criado o Foro de São Paulo, né? Lula criou o Foro, que foi quando ele falou que haveria um grande movimento de revolução, mas não revolução no sentido daquele espírito revolucionário, mas revolução no sentido de realmente causar uma mudança de ascensão da esquerda na América Latina, né? Tanto é que o símbolo do Foro de São Paulo é a América Latina de cabeça para baixo, né? Porque o intuito original foi esse e eles realmente conseguiram, né? Eles realmente conseguiram. E por incrível que pareça, o próprio Nicolás Maduro é uma ovelha desgarrada desse movimento, né? Porque a maneira com a qual o Maduro se mantém no poder é literalmente uma forma que eles aprovaram, porque o Maduro de fato usou a força. Ele usou diretamente a força, né? A gente viu aí, né? Os números oficiais falam de 1.700 pessoas presas, mas pode ser que tenha bem mais, né? E a gente viu a coisa de, acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Ele simplesmente contratou um exército de mercenário, aponta a arma para todo mundo aí, pau, matou a primeira fileira de pessoas, acabou com o movimento, todo mundo saiu correndo, né? Óbvio, né? Daí o caminhão passando por cima, o caminhão acelerando com tudo para cima de todo mundo, né? Então, o próprio Foro de São Paulo, ele tem um ponto de vista mais estratégico, né? E para contornar sem a necessidade de usar a violência. Então, eles conseguiram transformar o cérebro do adolescente e do jovem, eles conseguiram idiotizar, né? Transformar o cérebro dele em uma meleca pura, através do sistema conjunto, né? A formação, o ensino básico, o ensino médio e até o ensino superior hoje pertence à esquerda, né? Eles conseguiram esse trunfo maligno e hoje os jovens, principalmente oriundos do sistema público, passam por essa doutrinação, né? Então os caras já dominam o sistema educacional e o jornalismo, né? Acabou. Por isso que eles estão tentando boicotar as redes sociais. Por quê? A única alternativa que sobrou para a direita, é o que sobrou para a gente, foram as redes sociais, né? Por enquanto, como diria o Simpson, por enquanto. Por Porque se enquanto, né? não houver um movimento muito forte de impedimento, né, do crescimento da esquerda, eles vão tomar isso. Observa, hoje não precisa mais de uma metralhadora, né? Não precisa botar tanque na rua. Você está vendo aí o judiciário, ó, você tem quantas pessoas estão presas lá há 2 anos por ter invadido um prédio vazio. Que é a coisa mais surreal que isso. Enquanto isso, aqui, lembra, na prefeitura aqui, o movimento de esquerda também invadiu, quebrou tudo, não aconteceu nada. Ué, mas não é a mesma coisa invadir um prédio? Porque eles detêm o poder. Eles, então, o julgamento e a condenação é deles. Tá a galera presa lá. Tem uma velha, né? Tem uma senhora de 76 anos que puxou 14 anos. Ué, você tem um cara que pegou 400 anos no Rio de Janeiro que está concorrendo a cargo público agora. 400 anos por, como é que fala? Corrupção ativa. A outra invadiu um prédio por uma véia. Podia ser minha avó, sua avó. Tava lá na algazarra, entrou no prédio, tirou uma foto. E ela vai puxar de ponta a ponta, 14 anos. O cara rouba um celular, mata alguém, estupra sua filha, ele vai para uma audiência de custódia, a juíza tem a pachorra de perguntar se está muito gelado o ambiente, e ele sai. Quer dizer, houve ali o aparelhamento, a esquerda, ela ela usa as armas se precisar. Mas ela, através do método de Gramsci, né, ela botou, quando a gente fala de cultura, para os eventos, né, aqui, por que um cantor de rap ganha 300, tem um cantor de rap, que eu sempre esqueço o nome dele, não é crioulo, é o outro que tem o cabelo, que é da Rede Globo, tem o cabelo redondinho, que só anda com roupa de grife. Eu sempre esqueço o nome desse cara.
Ele ganhou 300, eu também não sei, mano. 360 mil ele ganhou. Por quê? Porque ele é de esquerda. Quando ele subia ali, ele sobe e leva o Boulos. Então ali automaticamente vira um palco, né, para o Boulos. Eles conseguiram fazer esse mecanismo. E se o Estado não pagar, o vereador, né, o político, tira uma parte da verba e coloca lá. Só que se você for para esse vereador e pedir, por exemplo, põe um ônibus para distribuir a criança por todo o bairro pobre, ele não faz. Porque isso não vai chamar atenção. Mas o show de rap lá, com o fulano, que esse é o nome dele, isso chama, eles aprenderam isso. A direita tem que saber que é uma guerra, de fato, né, uma guerra ideológica. Quando brigamos para que você entre lá, é com essa intenção. Marcar o território. Você pode ver. Eu vejo aqui, né? E você deve observar também. É sempre uns 3 pretos, uns 3 viados, agora uns 3 transgêneros, porque esses caras vão, né, segurar ali. E eu falo assim, ó, eu sou preto. Cara, eu já fui xingar, já quiseram me bater em discussões, né? Você fala, não, isso daí não tem nada a ver com política. Isso não faz, por exemplo, escola de samba. Eu lembro que eu levei um projeto, assim, não sou político, mas levei uma sugestão. A semana toda a escola de samba fica vazia, né? Só funciona sábado e domingo, que são os ensaios. Durante a semana, por que não transformar isso numa creche? Porque é um espaço público que fica vazio. Não é interessante para... Vocês não vivem da sociedade, né? Vivem, né? Escola de samba. Ué, faz igual um Sesc, igual um SESI, coloca um monte de arte educador aqui, e a molecada sai da favela, né? O lado do bairro pobre, e fica aqui. Sei lá, ensina a fazer pipa. Eu não. Tive um amigo que falou melhor. Ensina o moleque a cortar cabelo, ensina ele a cozinhar, ensina coisas úteis pro moleque. Eu tenho um amigo que é muçulmano, ele falou isso, eu falei, cara, porque eu era a favor disso, né? Ensina a tocar violino, piano. Isso não vai mudar a vida dele. É bom que estude música. Mas para a vida dele, imagina um moleque de 12, 13 anos, ensina ele a cortar cabelo. Porque na rua dele, ele vai usar a garagem lá do pai dele, mesmo que ele corte ruim no começo, ele com até os 15 anos, em 3 anos, acabando com o cabelo de todo mundo, ele vai ser um bom barbeiro. Ensina a menina não estou dizendo que ela deve ficar como barbeiro, né, ou como manicure. Mas aquilo vai gerar uma renda. Cada cabelo que ele cortar, 10 reais, vai. Ele gerou uma renda. Ele vai aprender aquele gosto de trabalhar e receber. E eu tinha levado essa sugestão para a escola de samba. Coloca um monte de curso profissionalizante. Profissionalizante. Na época eu falei arte, mas eu já falei. Me atacaram. Não, porque não é isso. Eu falei, mas o cara aprender a tocar tamborim vai mudar alguma coisa? Bumbão, ele pode tocar bumbão. Pode, toca lá bumbão, uma hora, né? Aprender a jogar futebol. Legal. Em vez de botar 4 horas no futebol, ensina ele a culinária, faz bolo, aprende a fazer pão. Ele vai ser padeiro. Ele vai ter um emprego. A gente tem uma geração hoje que não tem função. Ele não sabe mexer no computador. Sabe mexer só no celular, né? Mas se levar ele para um computador, ele não mexe. Coloca lá para ele aprender Excel. Tem moleque que não sabe fazer o currículo. Aí é com você, né? Quando você for vereador, aí é o seu esquema. Nessa questão. E os pretos me atacaram. Por quê? Na cabeça deles, eles já ganham dinheiro de algum vereador. Toda escola de samba ganha dinheiro de algum político, né? Então eles já estão de rabo cheio de dinheiro, né? Como se diz. Então ele não vai fazer mais nada. Assim, não é em função da sociedade. É em função deles. É uma coisa egocêntrica. O Estado pode ir lá e falar, não, se está oneroso, não é assim que eles falam? É o espaço da casa está onerosa, a gente vai ocupar essa casa e vamos fazer a coisa. Aí sim. Esse é o papel da direita. E olha assim, quando eu era pequeno, durante um bom tempo, né, minhas férias, eu ia lá na igreja São Geraldo, aí do Padre Péricles, que tem ali nas Perdizes, tinha atividades na igreja. E era o dia inteiro. Isso daí salva vidas, cara. Porque se você estiver na rua, você vai ser no mínimo atropelado. Eu fui atropelado 4 vezes na vida. Acho que teria sido umas 10. Como assim, rapaz? 4 vezes, cara. Um azar. Mas lá, você ficava com gente boa, que são os padres ou as freiras, tomava lanche, etc. Ficava a tarde toda lá. Sua mãe estava despreocupada.
Por que não criar ambientes desse? É óbvio que a esquerda não quer. Você vê na escola, professor ensinando a molecada a dançar funk. Nada contra o funk, funk música, né? Não funk, essa expressão de crime que eles têm hoje. Mas é essa função de pensar, em vez de pensar a cidade gigantesca, pensar pequeno, né? Então, quatro bairros, ali formam uma pequena comunidade, né? Acho que a subprefeitura é isso. Fazer a gestão dentro daqueles bairros e aí gerir ali. Porque se aquele bairro for bom e todos os bairros tiverem uma pequena gestão, aí a coisa anda sozinha. Porque a cidade inteira vai ser uniforme, né? Porque às vezes a gente pensa muito grande, né? São Paulo é gigantesco, mas um bairro é pequeno, né? Aí fala, vamos organizar o bairro. Põe um cara decente lá para tal. Se funcionar, começa. O SESC, o SESI, que é privado, né? Eles dão aula disso daí. Eles fazem organização, os funcionários levam os filhos para lá, tem informação, acho que é o SESI, tem curso profissionalizante, já sai de lá empregado, que era o que se fazia antes. Acho que o CEL, quando a Marta, né, inventou, a ideia era isso. Mas essa base não funciona na esquerda. Porque a esquerda não quer o cara funcional. O cara funcional, ele pensa. Ele vai pegar um livro e vai ler. E ele vai descobrir que o tráfico de drogas do Brasil começou lá atrás com a KGB colocando químico e fazendo cocaína e distribuindo aqui dentro do Brasil. O Comando Vermelho nasce assim. E ele hoje, quando ele vai lá, é assim que nasce. Tem um livro que chama Red Cocaine. Ele foi escrito por um general russo da KGB. Tinha um movimento revolucionário, né? Precisava de dinheiro. Revolução se faz com armas, né? Vamos fazer cocaína aqui na América Latina. A gente vende a cocaína, compra de arma e domina a América Latina. É assim que nasce o narcotráfico na América. É assim. Quando fala de Comando Vermelho, hoje PCC, tal, tudo isso, a formação disso é movimento revolucionário esquerdista. Tudo nasce com a esquerda em função de arma e eles usam as drogas para fazer isso. Por que você acha que eles brigam tanto por isso? Quando eu vendo um tablete de maconha, o dinheiro não vai pro Zé do Morro. Ele fica aspergido. E nisso vira arma. E observa, se houver uma revolução no Rio de Janeiro, aqueles bandidos todos, eles descem. E eles vão defender quem? A direita ou a esquerda? Quem você acha? É, uma pergunta que a gente faz, né? Será que quem, por exemplo, voltando para o ponto da prefeitura, né? Quem é bandido hoje? Vai votar no Tabata, no Boulos, na Marina Helena, Pablo Marçal. Quem que bandido vota, né? Todo mundo sabe. Entre Lula e Bolsonaro, quem é que bandido vota? Né? Então, para mim, está muito claro qual é o lado certo dessa situação, né, Solomon? Quando o Bom, Lula ganhou, quem comemorou, né? quem comemorou, né? Onde que teve festa, né? Por que será, né? Esse deu um corte, hein? Foi quem bandido vota hoje. Verdade. Beleza, pô. Bom, vamos encerrar por aqui, Solomon? Joia. Excelente conversa, uma honra falar com o vereador, né? Não, que E eu que agradeço por falar com você. ainda falta uma reta, né? Os últimos sprints para a eleição. E estamos Faltam aí. exatamente 32 dias para você que está assistindo votar 30.500 lá para a gente lutar contra a praga socialista e exorcizar todo esse mal que está tomando conta da cidade de São Paulo e querendo aí levar as crianças para o crime, né? Então é isso, vota 30.500, Marcos Eduardo para vereador. Você que quer me ajudar aí, a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Então basta ir no perfil, no meu perfil lá tem um linkzinho e tem um número também que eu estou usando para a campanha. Basta me chamar, sou eu mesmo que estou conversando com o pessoal, eu mesmo que estou administrando, tá? Não é nenhum robô, nenhuma pessoa que eu estou pagando, sou eu mesmo. Então se quiser conversar comigo, quiser chamar, quiser dar uma força, ó, eu não sou de São Paulo, mas conheço gente de lá, então bora para dentro, beleza? Então é isso. Muito bem. Vamos vencer, vai ser bom, vai vencer. Valeu. Então, obrigado, Solomon. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, gente.